e toda a sua glória como a flor da erva. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os seus cordeiros. Ele nos guiará mansamente a beber do rio da vida. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os seus cordeiros. Ele nos guiará mansamente a beber do rio da vida. O povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, para sempre, para sempre. Começa agora o programa Metamorfose Espiritual. Bom dia a todos os nossos ouvintes do aplicativo Pão de Judá e do YouTube. Bom dia, Eduardo. Bom dia, seja Morfose Espiritual. Sejam todos bem-vindos aí a essa edição hoje com a participação especial do ministro Sérgio Alves. Programação mensal aí, né, mês de setembro, então. E possamos fazer programas juntos, né? Deixa o teu comentário aí na nossa live no YouTube. Você que nos acompanha no aplicativo Pão de Judá também, seja muito bem-vindo.
e que possamos aí juntos fazer o programa de hoje, que o tema de hoje tá muito legal. Bom dia, Nilza. Bom dia, Duda. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos vocês que estão cedinho da manhã conectados conosco. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E hoje, na participação com o ministro da Palavra, nós vamos estar falando sobre o tema Não fujas daquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você tem alguma experiência, se você quiser fazer alguma pergunta sobre isso para o apóstolo Sérgio, bote aí nos comentários que a gente vai estar lendo durante o programa para ele estar respondendo também. O tema é muito importante, né? Um tema muito pertinente. E a gente vai contar também com a participação do nosso pastor aqui de Erechim, com a Avelino Kleber, né? Hoje vai estar participando aí com a gente mensalmente, ele venha e participa também, né? E você é mais do que convidado a participar com a gente. Mas temos os nossos eventos, né, para divulgar aí, então. Lauro de Freitas, na Bahia, próximo encontro microrregional. Nossos olhos, né, devem estar voltados para ele, né, para que a gente possa orar nesse final de semana já, né? No dia 20, no sábado, às 7 horas da noite, Lauro de Freitas. No dia 21, no domingo, às 2h30 da tarde, Salvador, Bahia. Lembrando, então, que na Bahia é no sábado e no domingo. No sábado, então, no templo da igreja, né, de Lauro de Freitas. E no domingo vai ser em outro local, né, em Salvador. Então, fique ligado, né? E que possamos assistir virtualmente pelo YouTube, né? Muito legal. Quem tem a oportunidade de estar indo pessoalmente, né? Que possa ir, mas se não tem essa possibilidade, a gente pode estar assistindo de casa, né? Tá ali no YouTube, depois também fica gravado. Isso, nossa dica do mês também, não vamos esquecer. Livro O Bem, a Imitação da Vida. Né? Nem tudo que parece vida vem de Deus, é o que diz no banner, né, de divulgação. Tem disponível livro físico. Você pode adquirir na editora Vento Sul ou na livraria da tua cidade. E também tem e-book para quem prefere ler, né? Você online aqui da aí. região também de Erechim, quem não tiver aqui na livraria da igreja, a gente tem. É só entrar em contato conosco ali naquele telefone 9996455518. Assim também vai participar do programa ou alguma sugestão que você tiver aí para dar para nós. Entre em contato nesse número. E receber aí com muita alegria. Isso aí, então vamos entrar no nosso bloco comercial. A gente volta daqui a pouquinho com o ministro Sérgio Alves, também com o Kleber. Você não saia daí, vai compartilhando esse link que a gente volta já já. Em Cachoeira e Santa Cruz do Sul, o corretor Isaac Pasqualini Rocha tem a chave para o seu novo imóvel, seja no campo ou na cidade. Venha encontrar o imóvel prometido, aquele que vai fazer seus sonhos se tornarem realidade. Fale com Isaac pelo WhatsApp 51998195143. Isaac Pasqualini Rocha, o seu corretor em Cachoeira e Santa Cruz do Sul. Amanda Bolt Design de Sobrancelhas, Brown Lamination, Lash Lifting e Micropigmentação. Com técnica exclusiva, encontra o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto. Entre em contato e agende uma avaliação gratuita. Fone 54991567947. Atendimento em 2 Irmãos. Amanda Bolt, renovando olhares. O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? A Ajuda Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias, livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais. Entre em contato e conheça nossos produtos. Fone 51996962678. Fale com Flávio Pires e faça sua encomenda. Ajuda Livros, levando o poder de Deus para você. Reino do Céu Assistência Técnica de Celulares. Serviços de troca de tela, troca de baterias, desbloqueios, películas e ainda capinhas de celular. E muito mais. Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles, número 18, bairro Magalhães, em Laguna, Santa Catarina. Fone 48998060616. Reino do Céu, facilitando a sua vida.
Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com farelo de soja, milho moído, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Entre em contato 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Com anos de trabalho e dedicação, Mac Coatings Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais. Com laboratório próprio, desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade. Com isso, somos referência no setor moveleiro. Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais, com alto rendimento e fácil manutenção. Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único. Construímos parcerias duradouras e bem-sucedidas, com transparência e responsabilidade socioambiental, com a certeza de clientes satisfeitos. Faça parte dessa equipe. Seja um representante da sua região. Telefone 549-8136-9653. Mac Coatings Tintas. Produtos profissionais para profissionais exigentes. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Metamorfose Espiritual. Você que nos acompanha aí na live, seja muito bem-vindo, né? Você que chegou agora. Hoje o nosso tema, então, não fuja daquilo que Deus colocou em suas mãos. Temos a participação do Sérgio Alves, né? Nosso ministro, também do nosso pastor Kleber, né? Já quero dar um bom dia para eles. Bom dia, Sérgio. Bem-vindo a mais um mês aí com a gente. Bom dia a todos aí do estúdio, presbítero aí, esposa e também o esposo da Eduarda lá, que Deus abençoe a todos, né? E a audiência do programa também. Vamos ver o que Deus tem hoje para nós aqui. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo. Bom dia ao ministro aí, né? Que o Senhor possa estar trazendo muita luz a todos nós aí. Bom dia a todos que estão na bancada também aí, principalmente a todos os nossos ouvintes ali, né? Que o Senhor possa estar trazendo a cada um ali
iluminação, uma verdade ali, para que Deus possa tornar tudo realidade através do negar de cada um. Amém. Então, o nosso tema hoje, Sérgio, não fuja daquilo que Deus colocou em suas mãos. E a gente tem 3 versículos, né, que nós trouxemos, né? Jeremias 1:5, Salmos 32:8 e Jó 42:5. E nesses 3 versículos, então, em Jeremias, a gente vê que Jesus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Em Salmos 32, fala que Deus é que nos guia em todas as coisas e Ele que nos instrui. E Jó 42, então, é onde tem a realidade espiritual. Não sei se o Kleber quer trazer alguma coisa, né? Ou já passar para o irmão Sérgio. Amém. Vamos fazer uma pequena introdução ali, que vejo que o Senhor tem trazido muita luz a cada um de nós e trazendo muito a consciência de cada um, o que ele quer realizar aqui na Terra, antes da vinda de Cristo, né? Para isso, Deus tem em cada um de nós ali um propósito, né? Jeremias 1:5 lá nos fala disso aí, né? Que desde o ventre da nossa mãe o Senhor tinha nos consagrado e já tinha determinado, né, para nós o que nós viríamos aqui fazer, né? Mas eu vejo assim, ministro, que nós estamos com essa consciência, mas estamos fugindo daquilo que Deus nos traz e tem nos ensinado, né? Parece que nós queremos fugir da obra que Deus quer realizar em nossas vidas. Nós já fugimos lá no Éden, lembra? Da presença do Senhor. Eu disse assim, olha, eu coloquei vocês aqui para comer de todas as árvores do jardim, que é alimento natural, mas principalmente essa árvore que é a árvore da vida. E que o homem fez? Fugiu de Deus. Ele foi fazer o que ele quis e não o que Deus mandou. Foi a primeira fuga que a gente viu do homem. Fugiu do propósito de Deus já lá no início, o primeiro casal. Então, hoje não é diferente por causa dessa natureza que entrou em nós, que é uma natureza contrária aos interesses de Deus, né? A gente está com dificuldade. Cristo diz assim, olha, vou te chamar para te alimentar da árvore da vida de novo. Vê se agora toma jeito para frente, né? Porque lá tu fugiu de mim, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te livrar desse governante maligno, né? E quero te livrar do que ele deixou dentro de ti, e eu quero ser o teu conteúdo, e eu quero te tomar, e nós dois vamos fazer uma grande obra juntos, né? Na verdade, estou resumindo assim. Então, como é que eu tenho consciência dessa realidade? Como é que eu vou fugir daquilo que Deus quer? É uma coisa maravilhosa para mim e para você. E todos têm essa consciência, né? Todos têm. Na verdade, nós já não somos nécios. Temos um conhecimento que nos posiciona ou não diante de Deus. Temos condições. E se nós disser para Deus que vamos fugir dos nossos encargos, quero dizer para todos que aquilo é consciente uma rebelião contra Deus. É uma coisa que eu sei que eu estou me rebelando. Por exemplo, quando eu preciso assim, de um processo de consagração e não estou fazendo a obra da consagração, e estou com preguiça, ou estou com outras coisas para fazer que não são do reino. Eu gosto de olhar TV, eu gosto de olhar isso, eu gosto de passear, gosto de fazer aquilo. Então, na verdade, tudo isso configura uma fuga da minha responsabilidade de estar limpando o santuário para Deus ocupar. Mas essa fuga ali, eu vejo assim, né? A gente vê que hoje o ser humano, ele tem muitas desculpas em tudo
tudo que ele vai fazer, né, sempre existe uma desculpa, né? A gente estava ontem meditando a respeito do tema, né, e o Senhor estava nos trazendo que hoje as pessoas se casam, né, elas têm um casamento, daí cada um trabalha e depende do local onde ela mora, e saem às 6 horas da manhã e voltam às 8 da noite. Então eles só dormem, outro dia levantam e vão. Quando essas pessoas têm os filhos, né, natural de um casal ter filhos, né, se assim Deus o permite, vai existir uma fuga maior ainda, porque eles vão tentar terceirizar a educação de uma criança através da escolinha. Então a gente vê que hoje as pessoas estão se deixando levar pelas coisas do mundo. Eles não têm uma parada, né? Nós olhamos aí para trás um pouquinho ali na pandemia, o Senhor deu um choque, né? Porque a pandemia ali tirou as pessoas do trabalho e aí as pessoas começaram a conviver dentro de casa. E aí deu muitos problemas. Por que será que nós estamos hoje nos deixando levar pelo mundo, com essas coisas que o mundo está nos dando, está nos engodando, nós temos nos deixando levar? Geralmente essas distrações, né, o que nos distrai de Cristo? A gente precisa ver. Primeiro é o amor próprio, né? O amor próprio, eu me julgo importante, eu sou independente, eu sou dono da minha vida. Lá dentro de nós tem concepções dessa natureza lá dentro de nós. Nunca vi uma pessoa chegar assim abertamente, assim, com o seu comportamento e dizer, não, eu não mando na minha vida. Eu dependo de Cristo. E ter uma vida que prove isso. Porque uma vez eu vejo assim, muitos crentes dizem assim, não, eu sou do Senhor. Cristo é meu Salvador, é meu Senhor. Mas Ele que se manda, Ele faz só o que Ele quer. Ele que se autodetermina em tudo. Para o lado natural. Entende? Por que Deus me deu o livre-arbítrio? Porque assim como a humanidade caiu no pecado pelo livre-arbítrio, assim pelo livre-arbítrio eu posso voltar para Cristo. Então quem não volta para Cristo, porque na igreja primitiva os apóstolos lá, os discípulos, em 3 anos e meio, 4 anos, estava todo mundo fluindo o Espírito, convertido. Aqui a gente está na igreja, muitos, não vejo essas pessoas convertidas do jeito que eu vi lá na igreja primitiva. A gente não está vendo essas pessoas. A gente está vendo pessoas que estão na igreja, mas a igreja, eles não são igreja, eles estão na igreja. O que é a palavra igreja? Quer dizer, corpo de Cristo. Por acaso Cristo não manda no seu corpo? Quando ele esteve na terra, ele não determinava, ele não caminhava conforme ele queria, ele mandava no corpo. O corpo sempre é escravo da cabeça. Então Cristo tinha livre-arbítrio também. Poderia cair no pecado e nos deixar numa fria aqui pro resto da vida, para a eternidade inteira. Mas ele optou em seguir o Pai. Ele usou o livre-arbítrio para fazer somente o que Deus queria. Então, quando Deus chama eu e você aqui para a igreja, Ele está fazendo a mesma coisa. Usa o teu livre-arbítrio para fazer tudo o que eu te ensino e te ordeno. Então, a vida da igreja é uma vida bem fácil de entender. E qualquer pessoa, seja culta ou não, seja inteligente ou não, seja desenvolvido ou não, tem condições de converter totalmente a Cristo. Não depende de faculdade, não depende de escola. Tem pessoas que não sabem assinar o seu nome, mas é cheio do Espírito Santo. Eu já vi essas pessoas. Então, o reino dos céus, quando Deus nos oferece essa recuperação de novo, todos estão com condições perfeitas de vir e ser vaso para a expressão de Deus. Não tem dúvida. É só a gente definir o que é da vida. Quando eu... Tem os outros ali? Quando eu estava
escutando, né, meditando sobre essa passagem e essas passagens e esse assunto, eu lembrava assim, né, que o Kleber trazendo ali sobre levar as crianças para a escolinha, né? Então eu desde muito cedo, eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha um sonho de ser professora, né? E com 7 anos de idade, só Deus para botar dentro de um coração de uma criança que ele deseja. E quando eu cresci, e isso quando eu tive a possibilidade, tudo se abriu para eu seguir esse caminho. E ainda além de professora, eu fui trabalhar dentro de uma escola especial, né? Com crianças especiais. Onde ali, eu por vezes, eu não era cristã, mas eu buscava, assim. E eu perguntava para Deus, mas é esse o propósito que tu tem para a minha vida? Que eu trabalho com essas crianças, que muitas pessoas, professoras, não ficavam, né? Nós fomos um grupo que nos aposentamos lá, porque tu ama ali, tu te dedica, é muito amor que tu tem que dispensar, muita paciência, tu tem que lidar com muita frustração, porque a resposta de tudo aquilo que tu ensina, que tu não vem assim como tu espera, né? Mas depois, quando eu vim para o reino, eu entendi que Deus já estava me preparando para algo maior, né? Porque eu sempre gostei, quando eu entendi, assim, eu gostei muito de apacentar, de gerar para o Senhor, de cuidar daquelas pessoas que Deus botava ao meu cuidado. Mas eu também busquei muito, assim, dentro da minha profissão, me aperfeiçoar, né? Dar o melhor de mim, porque eu amava aquilo que eu fazia. E depois no reino, teve situações que Deus botou nas minhas mãos, né? Que muitas vezes eu tentei fugir. Eu lembro que a primeira vez assim, que eu tive que assumir um grupo familiar, eu queria mesmo mandar, né? Mas dentro de mim, eu lembro que o pastor ainda disse assim, tá, se tu não quer mais assumir o grupo, e era na minha casa ainda, desiste, né? Mas eu tinha um temor, que eu sabia que aquilo era para o Senhor. E de certa forma, Deus foi me conduzindo assim, a fazer aquilo no primeiro momento. Eu não queria aquilo, mas eu fazia, mesmo com dificuldade, mesmo, né, contrariada. E assim foi quando Deus me chamou para Erechim, né? E aí eu sempre escutava do ministério, se um dia Deus te chama para um lugar que vai te tirar do meio da parentela, e daí tu vai chegar lá. E tu vai querer primeiro analisar se vai ser bom, quais os benefícios para ti. Mas no momento eu não senti isso, eu só ouvi a voz do Senhor dizendo que esse era o propósito, que era outro propósito, né? Que ali na minha cidade, naquele momento, tinha encerrado ali, que seria agora. E então, eu queria ver assim contigo, né, irmão? Só vamos ter que dar um breve comercial, Nilza. Rapidinho a gente vai entrar no nosso... para os próximos capítulos. Isso! Você que está nos ouvindo, não saia daí. Guarda aí a tua pergunta, Nilza, que a gente volta daqui a pouquinho. Amém. Há 60 anos, Elvira Perucas está presente proporcionando lindas transformações na vida de muitas mulheres. Agora somos Elvira Espaço de Beleza. Além de perucas e mega hair, com a excelência que você já conhece, temos serviços de cabeleireiros, manicures, massoterapeuta, depilação e muito mais. Agende seu horário, 54991775802. Rua Jacob Luquezzi, 1842, bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul. Ressignificando seu momento. A R-Bus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, moinhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 45984080769 e economize tempo e dinheiro. R-Bus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa.
Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sono Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre em contato. WhatsApp 47 98415 9595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça Renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado e manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 549-9128-8561. Renovar, o clima ideal para você. A Contafisc é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 55-3333-2950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Contafisc Sistemas. Você já conhece o homeschooling? Homeschooling, ou educação domiciliar, é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada, de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 43 3424 7884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família. Você sabia que um imóvel bem escolhido é fonte de renda vitalícia? Cristiane Ferreira, corretora de imóveis. Se você quer comprar ou vender casas, apartamentos na planta, terrenos em Cachoeira do Sul e região, entre em contato 519-9636-3757. Transforme seus sonhos em realidade com segurança e tranquilidade. Cristiane Ferreira, a sua corretora de imóveis. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas, com o melhor atendimento, é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. O Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 54981161776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mar. Encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Dica especial para você que busca produtos e serviços de qualidade. Basta apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e acessar ofertas incríveis preparadas por os nossos parceiros. São descontos exclusivos e condições imperdíveis, esperando por você. Aproveite agora mesmo e garanta os melhores benefícios. Live agora, que tem bastante gente, né? Vou tentar ler rapidinho aqui. A Fátima Rosa, de Passo Fundo. Roseli Fontoura também tá aqui. Programa Hora da Primícia, que tava com a participação do ministro Sérgio hoje também, né? Então, depois aqui do programa, vai lá na Igreja de Torres acompanhar. A Neiva, também lá de Candelária. Ismara, de Três Coroas. O Luciano Amaro, dando bom dia. A Graciela Nunes, também lá de Passo Fundo. O Edson Reck, também lá de Passo Fundo.
A Regina, também de Caçapava do Sul, também tá aqui. E mais, Nilza? A Tríplice Maravilha, né, que está sempre aqui conosco. A Isabel Gonçalves. A Rosa Gomes, de Passo Fundo. Elizabeth Cardoso, aqui de Erechim. Paulo Roberto Sanchotene, lá Também de tava Londrina, né? no programa Hora da Primícia, Isso. né? A Ana Votri. A Lisiele e a Franciele Santos. A Gisele Bepler, também está sempre ligadinha. A Inês Zangali, né? A Mariane Menente. O Emerson Bregon. E Lucilane Oliveira, de Santo Antônio de Jesus, que também está sempre ligadinha conosco. O Jonas Bittencourt. Tem até um comentário da Filipina que eu queria ler aqui. Ela diz assim, ó: quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, não adianta se esconder, porque de Deus nada é oculto. Mesmo quando Elias se escondeu em uma caverna, Deus o encontrou ali. É verdade, né? Tem vários outros comentários, né? A gente vai deixar para ler um pouco no final, né, Nilza? Vamos aproveitar a participação aí do nosso ministro. Eu quero Isso, continuar. continua aí, Nilza. A minha pergunta, né, então, a minha pergunta é assim, né, que Deus chama a gente para o reino, né, que nem eu senti, assim, esse chamado, bota o reino dentro do coração da gente, né, porque parece que não sai mais de lá. E tem aqueles que, né, que Deus vai fazer com que fique seguindo o propósito, mas tem aqueles que Deus vai deixar se não quer, irmão, porque lá em Salmos 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinarei-te o caminho que deve seguir. Guardar-te-ei com os meus olhos. Esses são mistérios assim de Deus, porque que Deus deixa uns escolher, não conduz aquela pessoa a se decidir, a servir o Senhor. Eu já vi isso acontecer, e isso faz parte de um plano, de um propósito de Deus. Por exemplo, eu não queria, mas Ele fez eu gostar dele, né? Então Ele tem os seus métodos, suas maneiras de fazer isso sem violar o meu direito de escolha. Ele faz isso. E Deus nunca me obrigou a servi-lo. Eu quero ser bem claro assim para vocês. E eu não queria servi-lo. Eu queria ser um contribuinte da obra de Deus financeiramente, um mantenedor, mas não um ministro. Na verdade, essa era a minha ideia na época. Só que Deus não me obrigou a ser o ministro dele também, nem também permitiu que eu fosse um mantenedor, né? Nem uma coisa nem outra. Tudo que eu tinha de ideia caiu por terra. Então, quando terminou aquele tratamento de mudança interior na minha vida, eu simplesmente achei muito bom ser ministro de Deus. Eu mudei a minha ideia, mudou meu sentimento, mudou minha motivação toda. E eu vim fazer a obra de Deus com alegria, porque eu queria, não é porque estavam me obrigando, ou Deus me ameaçando. Nunca me senti ameaçado por Deus, nunca. Pelo contrário, eu sempre sentia muita liberdade, assim, e sentia muito cuidado dele dia a dia com a minha vida. Mesmo eu contra as ideias que ele tinha, o plano que ele tinha, eu sentia que Deus queria fazer o melhor para mim sempre, sabe? E eu até me arrependi muito de ter demorado 7 anos para me decidir ser seu ministro, né? Eu lutei com Deus, assim, né? Eu não queria. E depois até fiquei com vergonha do Senhor de ser tão duro de coração e obstinado na mente, e não aceitar isso melhor, de uma maneira mais simples, né? Mas Ele fez do jeito dele, isso que importa, né? E veja o que Deus produziu através de um vaso de barro. Eu olho a estrutura, o que Ele fez até hoje, as famílias que Ele beneficiou, as pessoas que Ele ganhou, tudo por causa de um vaso de barro que Ele usou. Mas a obra é dele.
O projeto foi dele, a execução foi dele, a consumação vai ser dele total. A gente só é um vaso na mão dele, só precisa se dispor para ele usar. Muitas vezes, né? É interessante que quando a gente recebe a iluminação do Senhor, eu recordo assim, quando eu senti o reino entrando na minha vida. Quando eu cheguei nesse ministério, a gente chegou quebradinho da Silva, como se diz, né? E houve um período assim que o Senhor mandou muita vida, assim. A gente recebeu aquilo ali com um amor, né? E o Salmo 42, 5, passado lá, ficou para trás, né? Tinha um louvor na igreja, e aquele louvor, ele entrou em mim, aquilo ali me derreteu por dentro, assim, né? Porque tudo aquilo era uma verdade, né? Que eu conhecia Deus, eu ouvi falar, né? E aí o Sérgio falava, posição, né? E aí eu também repeti o que o Sérgio falava, mas eu não tinha uma experiência, eu não tinha uma vida com ele. Quando eu recebi essa vida, mudou muito a minha... Eu, assim, né? Por dentro, né? Principalmente por dentro, assim, né? Deus mudou muito isso aí. Me lembro uma outra situação, né? Quando teve aquela primeiro corte do Senhor, né? Vida da igreja, né? A gente foi visitar um irmão e na segunda vez, né? A gente chegou lá, ele estava atendendo o telefone, né? E eu recordo que depois ele veio falar comigo que não sei se pode se dizer assim, era o pessoal do outro lado perguntando, né? Porque se ele não queria que eles fossem fazer uma visita para ele, né? Eu fiquei muito alegre, assim, com a resposta que ele deu, né? Que aquilo que ele recebeu através do ministério, na época nós tínhamos do Trivídeo, nos cultos, né? Aquilo ali tinha feito o efeito para ele e tinha mudado ele. Então ele ia ficar ali, se fosse certo ou errado, mas ele ia ficar ali, né? Porque ali, aquilo que chegou nele fez bem para ele. A minha vida também é assim, né? Sei que o irmão tem experiência assim também, mas só para testemunhar um pouquinho dessas coisas que passou comigo, né? Ainda bem que Deus cuidou de ti, né, irmão? Cuidou de mim também, estou aqui. Eu quero dizer assim que eu nem tenho palavras para agradecer a Deus de tudo que Ele já fez através desse trabalho que todos nós levamos à frente para o Senhor aí. Porque isso não é um trabalho de uma pessoa, né? É um trabalho de todos que Deus chamou, cada um fazendo a sua partezinha ali, e cada um no seu lugar ali, produzindo para Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque é o corpo de Cristo levando salvação para as pessoas. Então, assim, a gente não tem como fugir disso, irmão. Porque a obra prova que Deus está no comando. O que está acontecendo prova que Deus está no comando, né? Então, eu estou aqui até hoje porque Deus me mostrou que esse é o lugar que mais me satisfaz, que mais me dá alegria, segurança, proteção, provisão. É esse lugar, porque eu já conheci muitos lugares, já participei de muitas religiões, nenhuma delas. Já fui em muitas igrejas, organizações de irmãos em Cristo, mas eu me sinto bem aqui. Né? E ontem foi... Eu me sinto na minha casa aqui. E ontem no programa de Chapecó, né, o irmão teve a tua participação e foi trazido muito sobre a editora Vento Sul, né? Foi trazido que a editora Vento Sul hoje vende muito para crente, né? E foi trazido também por meio de uma profecia que Deus vai tirar a coberta, e a gente vê que já tá tirando, né? Já tá sendo mostrado esse ministério. Fala um pouco para nós sobre isso, irmão. Como é que tu vê, assim, essa expansão da editora Vento Sul? Eu creio que agora vai começar a se expandir, né? Eu creio que agora chegou a hora de Deus fazer alguma coisa com a expansão da palavra. E não fui eu que planejei isso, né?
Eu estou aqui apenas com um servente para obedecer ele naquilo que ele vai determinar, fazer aquilo que ele vai querer falar através da minha vida. Agora está tudo pronto. Deus não depende muito assim de prospectar e fazer as coisas para estruturar a igreja. Está pronta a estrutura da igreja. A despensa, o celeiro cheio. Agora só tem que dar comida. Lembra na época de José? Ele ficou 7 anos enchendo os celeiros, enchendo os celeiros, enchendo os celeiros. Eu estou aqui há 35 anos enchendo os celeiros. Quer dizer que agora tem mais gente para comer. Ele ficou só 7 anos e deu comida para o mundo inteiro. Então aqui com 35 anos ele tem que dar comida para muito mais. Hoje a população do planeta é bem maior. Então agora Deus, eu creio que vai levar essa comida para alimentar os famintos de espírito. São as criaturas de Deus que em eleição, que vão se salvar. Outros irmãos que precisam ampliar sua intimidade com Deus. Eles já têm Deus, mas eles precisam ampliar sua intimidade com Deus. Então eles precisam de um material, de uma comida mais forte para levantar as forças para crescer, né? Por exemplo, assim, muitas vezes lá na Etiópia tinha umas pessoas que não tinham comida, né? Eles nasciam e ficavam comendo mal. O que acontecia? O homem tinha 17, 18 anos e pesava 25 quilos, 30 quilos. Então, muitos cristãos estão nessa condição hoje porque não tem comida para dar crescimento, estatura e peso. Agora, o Senhor tem, não é os homens. O Senhor tem comida para todos. Aqueles que querem, e é plano de Deus levar aquela comida para eles, vai acontecer agora. E a gente pode dizer que esse encontro que vai acontecer em Portugal, o primeiro internacional, né, é o começo disso? Eu creio, porque tudo vem fechando com... Porque Deus puxou a coberta e destapou os pés de Cristo, no meu entendimento. Assim. Quer dizer, os pés, estão avançando para outros lugares, né? Quer dizer, o Evangelho vai ser levado para outro lugar. Estados Unidos, daqui a pouco nós vamos ter um encontro lá, né? Ano que vem, provavelmente, no primeiro semestre, nós temos um encontro nos Estados Unidos. Inclusive, até o senhor está levantando um presbítero para uma cidade dos Estados Unidos lá, né? Vai ser... As previsões são essas, de ser ungido em dezembro aqui em Cachoeira do Sul, no último encontro, né? Nosso aquele micro-regional. Então Deus está preparando todas as coisas, porque é no Oriente e no Ocidente, né? Então Deus tem gente do lado de lá também, quer salvar, né? Sérgio é o José na nossa era agora. Levantado. Olha, então, o José é meio fraco, mas tá rindo. Mas a gente tá chegando ao finalzinho aqui da nossa programação. Quero agradecer ao Sérgio, passa muito rápido, né? Kleber, deixa tuas considerações finais aí, depois do Sérgio. Se eu tivesse o nível espiritual do Josué, eu tava muito feliz hoje, né? Que Deus abençoe a toda a audiência e que voltamos aí o mês que vem, se Deus não levantar a igreja, né? A gente está esperando a qualquer momento. Estejam de malas prontas, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Só fazer um encerramento aqui. A gente teve uma conversa com todos os pessoal da R3, né? E conversamos com eles e todos eles, menos um, nos deu um feedback, né? Através desse programa aqui, ministro, que a gente está fazendo e levando, né? Fazer um agradecimento em nome da R3 aqui ao ministério, né? Que o Senhor, Ele colocou na frente, assim, porque nós vimos entre nós aqui da R3 que ainda não estamos fazendo tudo como Deus tem nos dirigido, né? Mas nós agradecemos pela vida do irmão, porque em nenhum momento o irmão
desiste de nós aqui. O irmão, cada vez mais, ele nos manda força, manda alimento, manda vida, e nós agradecemos muito pela vida do irmão, né? E nos sentimos assim muito felizes quando o irmão recebeu aquela homenagem através da medalha lá que foi recebida, né? E pouco antes ali o ministério falou, né, que o Senhor ia trazer à tona as coisas, né? Porque o Senhor nos ensina a sua palavra que a luz, ela não pode ficar escondida, né? Ela tem que vir tem que vir a se mostrar, tem que ser vista, né? E nós vimos, né, através da vida do irmão, esse recebimento dessa medalha, que essa luz começou a chegar ao mundo. Não é o irmão, mas é aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, né? E que isso Deus está trazendo à tona para que haja um avivamento do povo de Deus, né? Através dessas manifestações do mundo, né? Para com esse ministério, né? Então, nós nos sentimos muito agradecidos assim por o Senhor ter nos colocado aqui como auxiliadores do ministério, né? Através do presbitério que o Senhor nos colocou, né? Então, toda a R3 aqui se sente muito feliz assim pela vida do irmão, né? Pelo negar da vida da alma que o irmão tem a cada dia. Embora tendo doente, esteja bom de saúde, mas sempre ali tem uma luz, né, que é onde a gente pode acender a nossa tocha ali, acender a nossa lamparina ali para a gente seguir em frente, né? Então, que Deus abençoe o irmão aí, fortaleça cada dia mais aí, né? Que muitas coisas, né, o Senhor tem a fazer através da vida do irmão, né? Que o irmão seja sempre, ouça sempre a voz do Espírito, né? E que essa voz do Espírito venha sair, né? Aquilo que ele tem determinado através da sua boca aí. Amém? Amém. Eu agradeço aí a Deus em primeiro lugar, que é o autor, o responsável por isso tudo. E pedir a Deus que Ele me dê graça para ser submisso e dependente dEle até o fim, né? E aí as coisas vão dar certo. Isso aí, então. Tchau, Sérgio. Tchau, Kleber. Até uma próxima. Que Deus abençoe vocês aí. Tá bom. Tchau, tchau. Bem, então, participação do nosso ministro hoje. Tem vários comentários aqui, eu queria ler alguns, né? Vocês vão me ajudando aí, puxando. Tem a Celi, lá da Flórida, né? Que soubemos aí que vai receber um presbítero, né? A gente fica muito feliz. Que alegria. Ela disse, glória a Deus, que nosso líder é fiel a Deus em tudo. E o Marcelo Almeida deu um bom dia para nós também, né? Ele falou que Deus está trabalhando forte para convencer a nós para trabalhar com essa comida por amor e com amor, usar a dispensa do reino para gerar e cuidar. E o Paulo Sonchotene deixou várias mensagens, né? Ele disse que a região 12 é a mesma coisa, né? Também só agradecer o ministro. Pena que não deu tempo da gente ler aqui com ele, né? Mas ele falou, Deus vai mostrar onde ele está e com quem ele está. Eu creio também já começou, né? Quem mais aí, Nilza? Aqui também temos a Filipina Tente, que quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, não adianta se esconder, porque para Deus nada é oculto. Mesmo quando Elias se escondeu em uma caverna, Deus encontrou ele ali. E o João também está dizendo, né, que não adianta fugir como o Jonas fez, né? Porque não deu certo, a gente tem que cumprir aquilo que Deus determina. E a gente viu que os nossos irmãos do passado que tentaram fugir. E esse ponto, assim, de a gente fugir, e quando a gente acha esse ponto, a gente começa a conduzir o nosso propósito aqui na Terra, né? Quando a gente aceita as coisas do Senhor. Eu me lembro, assim, um testemunho, assim, pros irmãos. Eu sempre fugi, assim, de falar de Cristo, eu só queria ser mais um levita, assim, né? E eu me lembro uma experiência que o Senhor me trouxe, assim, lá em Piratuba, assim, que eu ia louvar, assim, com o Tainã, eu ia ficar no carrão, assim, e o Senhor me tirou do carrão, assim, e me botou lá nas cadeiras, né? E daí o irmão Eduardo, assim, vem cá falar de Jesus aqui.
Meu Deus, pra A quê, gente né? sempre quer ter uma coisa que não é o nosso propósito, né? E ali eu fui, né? E ali eu senti, assim, o Senhor me conduzindo, assim, ali eu já fiquei com amor. E dali pra frente o Senhor começou a mudar muita coisa na minha vida, assim, mudar minhas orações, mudar o jeito de eu falar, e assim, começou a se abrir, assim, sabe? E ali eu senti muito o amor de Cristo, assim, quando a gente acha, assim, o nosso propósito, o nosso objetivo, né? E por mais que muitas vezes eu lutava, assim, pra não fazer isso, não ir pregar ou conduzir um culto, assim, né? Queria ficar mais de escanteio, o Senhor sempre me puxava, né? E aquele dia o Senhor me puxou assim, é aqui, ponto. Não tem mais pra onde tu fugir, filha. Ou tu vai ficar aqui ou abandona de uma vez, né? E eu fiquei muito feliz, assim, me lembro que eu chorei bastante, assim, e agradeci muito. Depois compartilhei um pouco com o Tainan, assim, e falei pra ele, e ali foi, assim, muito bom, assim, essa experiência. A gente sempre tenta fugir, né? Mas Deus sempre nos encontra. Tem aqui também nos comentários o Michael, né? E também uma pessoa nos assistindo lá de Rondônia, olha que legal. Tem o Alex e a Viviane também lá de Turvo, né? Um abraço aí pra eles. Tem o Paulo Gonçalves aqui de Erechim, né? Nosso querido irmão, né? Acho que são esses. Não sei se eu pulei alguém, né? Me perdoe se eu pulei. Aham. Sim. Acho que são esses, né? Tem o Egon também, né? De Panambi. Tem vários irmãos aqui, mas a gente agradece você, ouvinte, que esteve aí com a gente. O aplicativo Pão de Judá também. Seja sempre muito bem-vindo no programa Metamorfose Espiritual, que possamos juntos fazer sempre essa programação. Voltamos, se Deus permitir, amanhã, com a participação do Felipe, lá de Panambi. Vamos falar sobre os evangelhos, né? Evangelho segundo Jesus. Fique de olho no nosso Instagram, @programa Metamorfose Espiritual. Também no nosso Facebook, que é Programa Metamorfose Espiritual, que a gente sempre posta lá cortes e sempre tá postando qual que é a próxima programação. E na Igreja de Erechim também, no Instagram, Igreja em Erechim, e no Facebook, Igreja Erechim também. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, Nilza. Tchau, Duda. Tchau, Matheus. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui conosco, conectado, né? Passe essa live para aqueles que você acha que também precisam estar assistindo ela. Eu creio que todo mundo precisa, né? Então, faça isso. Compartilhe essa live com os teus amigos, parentes, colegas de trabalho. Vamos ajudar aí Deus expandir o reino, né? Que esse é o nosso chamado. Isso aí, tchau a todos os nossos ouvintes do aplicativo Pão de Judá e do YouTube. Fiquem com o convite lá da Bahia e que os irmãos perseverem na fé e que somente em Cristo a gente vai ser feliz e cumprir o nosso propósito aqui. Que Deus abençoe a todos. Em um mundo cheio de incertezas, o medo pode ser uma prisão, nos impedindo de avançar e desenvolver o nosso potencial. Mas a fé, para superá-lo, já reside em nós. A fé não precisa ser aperfeiçoada, ela flui e mostra o seu poder quando é liberada por nós. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus Cristo convida você e sua família para participar de um evento gratuito. Serão 2 dias de palestras sobre o tema Não Temas, sábado, 20 de setembro, às 19 horas, no Templo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Rua João de Souza Araújo, 186, quadra Gelote 34, aqui na Itinga, Lauro de Freitas, Bahia. E domingo, 21 de setembro, às 14h30, no Catuçaba Resort Hotel, Rua Alameda Praia de Guarita, 101, Estela Maris, Salvador, Bahia. Participe do nosso evento e descubra como ter uma vida plena por meio do liberar da fé. Você ouviu o programa Metamorfose Espiritual.